Minha esposa, Sarah, ergueu sua taça de cristal, com um brilho predatório nos olhos. Adam trocou salvar vidas por experimentos no porão, anunciou aos seus magnatas financeiros reunidos. As risadas educadas soaram como adagas. Meu valor, minha própria ambição, se dissolveram em uma piada patética. Ela se inclinou para a frente, um sussurro cruel mal audível sobre o tilintar do gelo. Algumas fases é melhor manter em segredo, querido. O tilintar dos talheres na porcelana fina parecia ensurdecedor. A risada de Sarah, vibrante e aguda, cortava o murmúrio da conversa ao redor da mesa de mogno. Suas amigas, com os rostos corados pelo vinho caro, assentiram com sorrisos cúmplices. Belisquei uma vieira, cuja textura era insípida na minha língua. O ar na sala de jantar, carregado de perfume e pato assado, parecia sufocante. Mais cedo, a declaração de Sarah sobre meus experimentos no porão havia me envolvido como um manto úmido. Eu a observava, uma rainha em sua corte, navegando sem esforço por um mundo que se tornara completamente estranho para mim. O Adam está mesmo empenhado, disse Sarah, com a voz carregada de uma admiração fingida que sempre me dava arrepios. Ele passa a maior parte dos dias no porão, mexendo com células, algo sobre proteínas e neurônios. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar, e então acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Uma fase, sabe? Depois da neurocirurgia. Ele precisava de um projeto. Algumas risadas discretas ecoaram entre os convidados. Hank Peterson, um gestor de fundos de investimento com uma risada estrondosa, inclinou-se para a frente. Células, hein, Adam? Que mudança e tanto em relação a quebrar crânios? Limpei a garganta. É neurobiologia molecular, Hank. Estamos trabalhando na administração direcionada de proteínas para vias neuronais específicas. Há um potencial incrível para distúrbios genéticos. As palavras soaram monótonas, clínicas, até para os meus próprios ouvidos. Um apelo desesperado por credibilidade em uma sala onde o valor era medido pelo valor de mercado. O sorriso de Sarah não vacilou. E Hank, seu filho, o jovem Michael, ainda está no caminho certo para Johns Hopkins, não é? Medicina tradicional, uma residência adequada. Estávamos justamente comentando como isso é sensato. Ela me lançou um olhar. Uma avaliação sutil e fria em seus olhos. Era um movimento ensaiado, um golpe cirúrgico. Elogiar outra pessoa, destacar meu suposto deslize. A conversa rapidamente passou para fundos de investimento universitários e fundos de private equity, deixando minha neurobiologia molecular pairando no ar, uma relíquia esquecida e um tanto embaraçosa. O resto da noite se tornou um borrão. Aguentei a sobremesa, as perguntas educadas sobre o mercado de ações e as anedotas animadas de Sarah sobre sua mais recente vitória corporativa. Cada minuto que passava parecia uma pequena eternidade. Meu olhar se desviou para a janela, a escuridão do quintal não oferecendo escapatória. Eu queria o silêncio, o zumbido preciso dos meus equipamentos, o cheiro fresco dos lenços umedecidos com álcool. Só de pensar nisso, eu sentia uma corrente me puxando, uma força gravitacional contra a superficialidade do andar de cima. Assim que o protocolo permitiu, me desculpei, mencionando uma reunião cedo. Sarah me deu um sorriso discreto e cúmplice, um reconhecimento silencioso da minha retirada. Desci a escada de carvalho, cada degrau me afastando do mundo polido lá em cima, adentrando o frio familiar da fundação da casa. A porta do porão, pesada e sólida, fechou-se atrás de mim com um baque suave, selando as risadas e o tilintar dos copos. O ar no laboratório estava fresco, com um leve cheiro de etanol e ozônio. Luzes fluorescentes zumbiam, lançando um brilho constante e intenso sobre as bancadas de aço inoxidável. Meu microscópio permanecia pacientemente, uma extensão da minha visão. Este era o meu santuário, um lugar onde a verdade era observável, quantificável. Aqui, as decepções de Sarah não significavam nada. O único julgamento vinha dos próprios dados. Deslizei uma amostra preparada para a platina. Sob a lente, eu os vi, neurônios intrincados e frágeis, alguns mostrando os sinais reveladores de uma mutação genética. A mesma mutação que havia levado Cody, nosso filho. Isso tinha acontecido 4 anos atrás. 4 anos desde que saí da sala de cirurgia, troquei o bisturi por uma pipeta. Esta pesquisa, administrando proteínas sintéticas diretamente às células afetadas, não era apenas uma fase, era uma obsessão, uma promessa desesperada e silenciosa a uma memória.
Era a minha maneira de tentar entender, de lutar contra o que eu não consegui salvar. A proteína sintética, corada num azul pálido, brilhava contra o fundo mais escuro dos neurônios. Um novo vetor, uma sequência peptídica ligeiramente modificada. Uma nova tentativa. Cada movimento microscópico era uma pequena vitória, uma possível descoberta. Imaginei a proteína se ligando, entregando sua carga, reparando as vias danificadas. Uma fantasia, talvez, mas uma fantasia com um propósito. Eu queria que Sarah pudesse ver de verdade os detalhes meticulosos, as horas de esforço concentrado, a frágil esperança contida em cada slide. Mas ela não queria. Para ela, era uma fuga, um sintoma de uma mente rachada pela dor, como ela mesma dissera certa vez. Minha excentricidade, minha incapacidade de seguir em frente. Seu mundo racional e bem-sucedido não tinha espaço para esse tipo de desespero silencioso, essa devoção inabalável a um fantasma. Ela via a poeira no chão, não o potencial florescendo sob a lente. Um pensamento silencioso e gélido se formou, tão claro e preciso quanto as imagens na minha tela. Mal sabia ela que, em apenas 4 anos, aquelas palavras desdenhosas voltariam para assombrá-la. Há 7 anos, a casa ainda ecoava com um som diferente. Não era apenas a voz aguda e confiante de Sarah, ou o zumbido do meu equipamento de diagnóstico, mas a alegria desenfreada de um menino de 5 anos. Cody. Eu estava no meu escritório em casa, revisando prontuários de pacientes, o cheiro de antisséptico ainda impregnado no meu uniforme da visita matinal. A voz de Sarah, tensa e com um tom que eu nunca tinha ouvido antes, interrompeu minha concentração. Adam, venha aqui. Encontrei-a na sala de estar, parada sobre Cody, que estava estirado no tapete persa. Seu pequeno corpo parecia confuso, seus braços se debatendo fracamente como se tentassem lutar contra uma força invisível. Seus olhos, geralmente brilhantes, estavam nublados de perplexidade, e suas pernas, normalmente firmes e ágeis, cederam. Ele tentou se levantar, mas seus joelhos fraquejaram, fazendo-o cair de volta com um baque surdo. Sarah, vestida com um elegante terno com o celular já na mão, parecia mais impaciente do que preocupada. Ele só caiu, as pernas cederam. Ele está bem. Provavelmente são só dores de crescimento, disse ela, com a voz apressada. Já estou atrasada para a reunião com o Peterson. Você pode só verificar se ele está bem? Dê um Tylenol para ele se ele bateu a cabeça. Ela se abaixou, alisando rapidamente o cabelo de Cody, e então me lançou um olhar aflito. Eu realmente preciso ir, Adam. Este negócio é importantíssimo. E com um farfalhar de tecido caro e um rápido beijo na testa de Cody, ela se foi, deixando o leve aroma de seu perfume caro pairando no ar. Ajoelhei-me ao lado de Cody, meus instintos de cirurgião entrando em ação imediatamente, sobrepondo-se às decepções casuais. Não se tratava de dores de crescimento. Seu rosto estava pálido, uma fina camada de suor na testa. Quando tentei ajudá-lo a se levantar, seus músculos pareciam frouxos, quase desconectados. Seus olhos me seguiram lentamente, um leve tremor no queixo. Sem febre, sem lesão aparente. Mas a maneira como seu corpo se movia, ou melhor, como não se movia, me causou um arrepio na espinha. Era neurológico. Lá no fundo, um temor familiar, uma premonição profissional, começou a crescer. Era a mesma intuição inquietante que eu sentia antes de uma cirurgia cerebral complexa. A silenciosa certeza de que algo estava fundamentalmente errado. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de salas de espera estéreis e consultas silenciosas. Depois de consultar 14 especialistas, estávamos no consultório da doutora Olsen, no Johns Hopkins, e o cheiro de antisséptico era uma lembrança cruel do meu próprio mundo profissional. A doutora Olsen, uma neurologista pediátrica de olhos bondosos e expressão cansada, sentou-se à nossa frente. O silêncio na sala era pesado, quase sufocante. Sua expressão grave confirmou o que eu já suspeitava. Os testes genéticos são conclusivos. Começou ela, com a voz suave. É síndrome de Kaplan-Meier. As palavras pairaram no ar. Uma sentença de morte proferida em um sussurro. Uma doença neurológica rara e progressiva. Sarah, que conseguia dominar uma sala de reuniões repleta de executivos experientes com um único olhar, parecia completamente perdida. Sua compostura formidável desmoronou. Sua voz, geralmente tão controlada, falhou. O que é isso? O que significa? Exigiu ela, com um desespero cru que eu nunca tinha ouvido antes. Eu era o médico da família, aquele que entendia o jargão médico.
Minha voz soou oca enquanto eu traduzia a triste realidade. Significa, comecei, as palavras com gosto de cinzas, que o corpo de Cody não consegue produzir uma proteína vital, essencial para o funcionamento dos neurônios. Suas células nervosas irão degenerar com o tempo. Controle muscular, função cognitiva, tudo irá declinar. Não consegui olhar para Sarah, concentrando-me, em vez disso, na caligrafia meticulosa das anotações do Dr. Olsen. Sarah estendeu a mão por cima da mesa, agarrando o braço do Dr. Olsen com um aperto desesperado. Mas existe tratamento, não é? Terapia genética? Dinheiro não é problema. Vamos para qualquer lugar. Encontraremos os melhores médicos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um vácuo onde deveria haver esperança. Os olhos do Dr. Olsen, cheios de arrependimento, encontraram os de Sarah. Senhora Jensen, sinto muito. Não existe tratamento conhecido. Não há cura. Só podemos controlar os sintomas, tentar deixá-lo confortável. Minha própria voz, plana e distante, cortou o silêncio. Quanto tempo? Perguntei, sem realmente querer saber, mas precisando da dura realidade. A Dra. Olsen engoliu em seco, seu olhar desviando-se para um ponto logo acima do meu ombro. 1 ano, talvez 18 meses no máximo. A progressão é rápida em crianças tão novas. Sarah recuou como se tivesse levado um tapa. Sua mão instintivamente foi para o telefone. Não, eu não aceito isso. Precisamos de mais opiniões. Vou ligar para o Dr. Chen em Stanford e para o Hospital Infantil de Boston. Encontraremos alguém que possa ajudá-lo. Sua negação era feroz, um escudo contra o impensável. Mas eu sabia. Eu tinha visto o suficiente em minha própria prática para reconhecer a definitividade nas palavras da Dr. Olsen. Cody havia ganhado a pior loteria imaginável. As luzes da cidade se turvavam além da janela da cobertura. 1 milhão de pontinhos de existência indiferente. Sarah estava sentada à minha frente, a postura rígida, o copo de cristal pesado na mão. 3 doses de uísque, talvez 4, repousavam como fantasmas sobre a bancada de granito polido ao lado dela. A habitual firmeza de seu autocontrole estava se desfazendo, substituída por uma raiva desesperada e crua. Sua voz, tensa e rouca, cortou o silêncio. Você é cirurgião, Adam. Neurocirurgião. O melhor. Resolva isso. Encarei meu copo intocado, o líquido âmbar imóvel e frio. O gelo já havia derretido há muito tempo. Sarah, é genético. Não há cirurgia para isso. O corpo dele não consegue produzir a proteína KPMC4. É fundamental. Uma instrução faltante em seu DNA. Não podemos simplesmente colocá-la de volta. Minhas palavras pareceram insuficientes, ocas diante da enormidade do que ela exigia. Ela bateu o copo na mesa, o som agudo no silêncio da sala. E então, só vamos assistir? Vamos ficar de braços cruzados até que meu bebê não consiga andar, não consiga falar, não consiga respirar? É isso que você está me dizendo? Sua voz se elevou, rouca de terror, finalmente rompendo sua formidável compostura. A pergunta pairou no ar, pesada e insuportável. Olhei para ela, olhei de verdade, e vi o medo feroz e animalesco em seus olhos. Era um reflexo do meu próprio, um grito silencioso de impotência. Eu sei, sussurrei, as palavras quase inaudíveis. O que mais havia para dizer? Como reconhecer tamanho horror sem ser consumido por ele? Ela se inclinou para a frente, os olhos faiscando. Então faça alguma coisa a respeito. Temos recursos. Recursos ilimitados. Dinheiro não é problema. Você é médica. Tem que haver um jeito. Sua crença na minha capacidade, no nosso poder coletivo, era absoluta. Uma recusa desesperada em aceitar a verdade que a Dra. Olsen havia revelado. Nos 11 meses seguintes, observamos os movimentos ágeis de Cody tornarem-se hesitantes, depois instáveis. Os tremores começaram sutilmente, um leve espasmo em sua pequena mão, progredindo para um tremor persistente em seus membros. Ele lutava para levantar uma colher, e a comida frequentemente errava o alvo. A voz antes clara e forte que preenchia nossa casa com perguntas e risos tornou-se mais fraca, arrastada, às vezes desaparecendo completamente em um murmúrio de sons frustrados. Engolir tornou-se uma provação terrível, cada refeição uma batalha contra o engasgo. Seus belos olhos, no entanto, permaneceram penetrantes demais. Esse era o aspecto mais cruel. Ele entendia. Ele via seu próprio corpo o traindo, perdendo o controle, pouco a pouco, em uma agonia constante. Ele sabia o que estava acontecendo. Sarah, incapaz de testemunhar,
incapaz de resolver a situação com sua força de vontade inabalável ou sua considerável riqueza, se recolheu. Suas horas no escritório se estenderam até altas horas da noite. As ligações de fim de semana se tornaram rotina. Grandes aquisições se tornaram seu escudo, uma forma de se refugiar no quantificável, no controlável, no mundo onde o esforço trazia resultados. A ambição, para ela, tornou-se um refúgio, um baluarte contra a dor profunda. Eu, por outro lado, segui na direção oposta. Minha prática cirúrgica, outrora a base da minha identidade, tornou-se uma lembrança distante. Tirei uma licença por tempo indeterminado, o bisturi substituído por uma pipeta, a sala de cirurgia por um escritório pouco iluminado, repleto de revistas médicas. Mergulhei nos cuidados com Cody, aprendendo a alimentá-lo por sonda, a controlar sua respiração, a acalmar sua crescente frustração. E quando não estava cuidando diretamente dele, eu me dedicava a uma pesquisa incessante sobre a síndrome de Kaplan-Meier. Cada artigo obscuro, cada ensaio clínico, cada possibilidade remota era investigada com uma intensidade desesperada. Tornei-me um biólogo molecular amador, movido pelo amor de um pai e pela precisão frustrada de um cirurgião. Na noite em que Cody morreu, o silêncio na casa era profundo. Ele jazia em sua cama, frágil e incrivelmente pequeno. Sua respiração, que fora tão difícil por semanas, tornou-se superficial, depois quase imperceptível. Eu o abracei, sua cabeça contra meu peito, sentindo leve palpitação de seu coração cessar lenta e agonizantemente. O último suspiro foi um suspiro suave, quase imperceptível, um sopro de ar. Então, nada. Apenas o silêncio. Sarah não estava lá. Ela estava em Tóquio, finalizando uma grande aquisição, um negócio multimilionário. Um silêncio diferente. Peguei o telefone, com os dedos dormentes e disquei o número dela. O chiado das linhas internacionais preencheu o vazio. Ele já foi embora, Beck. Eu disse, minha voz plana, desprovida de emoção, através da vasta extensão de fusos horários e continentes. Houve uma pausa, um longo e agonizante silêncio do outro lado da linha. Então, a voz dela, distante e fraca, quase um sussurro, chegou. Estarei no próximo voo. O funeral de Cody foi uma cerimônia discreta, tão discreta quanto possível, considerando que uma centena da elite financeira de Manhattan se aglomerava em uma capela elegante no Upper East Side. Sarah estava na recepção, uma visão em um vestido preto de grife, sua dor contida, perfeitamente modulada para o público. Ela aceitou as condolências com uma graça prática, como uma CEO lidando com um relatório trimestral difícil. Sua voz era firme, seus olhos secos, embora eu pudesse ver o leve tremor em sua mão enquanto aceitava um copo d'água. Meus próprios pais, gente de uma cidadezinha do interior de Ohio, pareciam nitidamente deslocados. O único terno do meu pai, um azul marinho levemente brilhante, parecia murchar sob o olhar da alfaiataria sob medida. Minha mãe apertava sua bolsa gasta, os olhos vermelhos e me procurando incessantemente na multidão, um pedido silencioso de conforto. Gary Hayes, o assistente de Sarah no escritório, um homem cujo aperto de mão sempre me pareceu um pouco firme demais, aproximou-se de mim. Adam, disse ele com uma voz surpreendentemente gentil para o seu estilo. Quando você pensa em voltar para o hospital? Estávamos justamente comentando o quanto a cidade precisa de você. Neurocirurgiões como esses não nascem em árvores. Antes que eu pudesse sequer formular uma resposta, Sarah interveio, entrelaçando seu braço no meu. Claro que ele vai voltar, Gary. Em breve. Ele só precisa de um pouco de tempo. Ela apertou meu braço, um aviso sutil em seu toque. Olhei para ela então, olhei de verdade. Além da dor contida, além da ambição formidável, vi algo mais. Uma necessidade desesperada de que a vida voltasse ao seu ritmo previsível anterior, de que o mundo se endireitasse, de que tudo voltasse ao normal. Mas o normal havia desaparecido. Na verdade, eu disse lentamente, puxando meu braço delicadamente de sua mão, e estou considerando uma mudança. Sua expressão vacilou, uma rachadura momentânea em sua compostura. 2 semanas depois, os caminhões de entrega começaram a chegar. Grandes vans sem identificação paravam na calçada em frente à nossa casa de tijolos, descarregando caixas de equipamentos especializados. Homens de uniforme azul circulavam pela casa, instalando cuidadosamente centrífugas, microscópios, incubadoras de cultura de células e refrigeradores projetados para armazenamento em temperaturas ultrabaixas no porão.
O espaço, antes um depósito para decorações de Natal esquecidas, estava se transformando gradualmente em um laboratório de pesquisa totalmente funcional. Sarah voltou para casa naquela noite e se deparou com a confusão, seus saltos caros tilintando furiosamente no piso de madeira polida. O cheiro de equipamentos novos e materiais de embalagem pairava no ar. "Que diabos é isso?" perguntou ela, parada no topo da escada do porão, com a voz tão cortante que poderia cortar vidro. "Pesquisa", declarei simplesmente, saindo de trás de uma cabine de fluxo laminar recém-instalada. As luzes fluorescentes acima zumbiam, iluminando meu rosto. "Vou estudar Kaplan-Meier, completamente." Ela me encarou, os olhos arregalados em descrença. Depois se estreitaram com algo próximo ao desprezo. "Você é cirurgião, Adam, não geneticista. Você conserta cérebros, não mexe com genes." "Sou um médico que acabou de ver o filho morrer", retruquei com a voz baixa mais firme. "E posso aprender genética." Ela zombou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados. "Isso é uma loucura, Adam. Não é saudável. Você precisa voltar ao seu trabalho de verdade, a salvar vidas." Uma risada áspera e sem humor escapou dos meus lábios. "Nosso filho está morto, Sarah. O que há de saudável nisso?" As palavras pairaram entre nós, amargas e inegáveis. "E isto?" Ela acenou com a mão, desdenhosamente, para o laboratório em construção. "Isto o trará de volta? É isso que você pensa?" "Não", respondi, com o olhar fixo numa bancada impecável. "Mas talvez ajude o próximo Tyler, ou a próxima Emily." Pensei nos inúmeros pais que enfrentariam o mesmo diagnóstico terrível. Ela balançou a cabeça, um gesto ensaiado de rejeição. "É o luto que está te enlouquecendo, Adam. Essa não é a solução. Se você quer ajudar, financie pesquisas adequadas. Doe para uma fundação. Você está perdendo seu tempo." Uma faísca fria e resoluta acendeu-se dentro de mim. "Vou fazer isso", disse baixinho, encarando-a, com ou sem o seu apoio. Seu maxilar se contraiu, um músculo saltando em sua bochecha. O desafio silencioso pairava no ar. "Tudo bem", ela concedeu, a palavra seca e fria. "Só mantenha isso restrito ao porão e descubra quando você vai voltar à vida real." Ela se virou, seus saltos tilintando, me deixando no silêncio envolvente do meu novo propósito. Na manhã seguinte, dirigi até a Igreja Presbiteriana de Nova York e entreguei minha carta de demissão. O primeiro ano no porão foi um turbilhão de livros didáticos, pipetas e noites em claro. Eu, um neurocirurgião acostumado à geografia precisa do cérebro humano, era agora um estudante novamente, mergulhando de cabeça no mundo microscópico da biologia molecular. Foi exaustivo, uma reeducação implacável que estendia meus dias para 18 horas, frequentemente mais. Minhas mãos, antes hábeis com um bisturi, agora manipulavam meticulosamente sequências genéticas e culturas de células. A curva de aprendizado era íngreme, repleta de frustração e da silenciosa emoção da descoberta. Devorei artigos científicos, repliquei experimentos e construí uma base, tijolo por tijolo, com muito cuidado, em um campo que eu apenas tangenciara em minha vida anterior. Durante esse período intenso, encontrei um aliado improvável. O Dr. Kenji Sato, geneticista japonês renomado por seu trabalho em dobramento de proteínas, respondeu a um dos meus e-mails desesperados. Ele estava no exterior, trabalhando em um instituto de pesquisa em Kyoto, mas seus insights, compartilhados por meio de videochamadas noturnas e trocas detalhadas de e-mails, foram inestimáveis. Ele se tornou um colaborador distante, porém profundamente presente, guiando-me pelas complexidades da expressão gênica e da síntese de proteínas. Seu encorajamento discreto foi uma tábua de salvação. Enquanto isso, a carreira de Sarah continuava sua ascensão, uma escalada implacável rumo a maiores patamares de poder e riqueza. Reuniões de diretoria, viagens internacionais, palestras importantes. Seu mundo fervilhava de propósito e reconhecimento, mas o abismo emocional entre nós se aprofundava a cada mês, a cada negócio bem-sucedido que ela fechava. Existíamos na mesma cobertura luxuosa, mas nossas vidas haviam divergido completamente, duas trajetórias separadas em galáxias diferentes. As conversas eram breves, transacionais. O espaço compartilhado tornou-se um testemunho silencioso do nosso crescente distanciamento. Eu estava lá embaixo, perdido no microscópico. Ela estava lá em cima, dominando o macroscópico. Foi durante esse período que comecei a notar as mudanças. Sutis a princípio, depois mais pronunciadas.
Suas noites em claro se tornaram mais frequentes, suas explicações mais vagas. Os telefonemas sussurrados, atendidos no escritório com a porta fechada, pareciam se prolongar mais. Ela descartava minhas perguntas casuais com um rápido "só um cliente difícil" ou "um novo negócio está emperrado". Registrei esses detalhes, arquivei-os, minha mente ainda amplamente absorta na intrincada dança de proteínas e neurônios. Gary Hayes, o ambicioso assistente de Sarah, começou a aparecer com frequência cada vez maior nos eventos corporativos para os quais Sarah ocasionalmente me convencia a comparecer. Ele estava sempre lá, pairando, antecipando suas necessidades. Sua presença, um zumbido constante e inquietante na periferia. Em um desses eventos, um jantar de gala beneficente repleto de champanhe e conversas educadas, eu o vi, um olhar fugaz. Sarah, rindo de algo que Gary havia sussurrado, sua mão repousando brevemente em seu braço. Seus dedos, por uma fração de segundo, demoraram-se em seu pulso, um toque que foi um pouco íntimo demais, prolongado demais. Então desapareceu, engolido pela multidão, deixando apenas um gosto amargo e frio na boca. Uma semente gélida de dúvida, fria e indesejada, foi plantada no fundo de mim. Ela guerreava com a profunda dor pela perda de Cody, com a obsessão científica que se tornara minha única âncora. A ideia de traição, de mais uma perda, parecia insuportável. Considere confrontá-la, exigir respostas, mas a ideia de destruir ainda mais os frágeis restos do nosso casamento me paralisou. O que eu ganharia? Mais destroços? Já estávamos em pedaços. Nossa suntuosa cobertura, outrora símbolo do nosso sucesso compartilhado, transformou-se em dois mundos separados e solitários. Eu trabalhava no subsolo, meu universo condensado às medidas precisas do meu laboratório. Sarah habitava os andares superiores, sua vida um turbilhão de almoços de negócios e ligações internacionais. Estávamos conectados apenas por silêncios tensos, por refeições ocasionais que pareciam mais reuniões de trabalho do que jantares em família. A dor aguda inicial da suspeita, antes uma punhalada repentina, começou a se transformar em algo mais frio, mais metódico. Um distanciamento cirúrgico aplicado à dissecação da minha própria vida. Eu me vi observando-a, catalogando seus comportamentos quase cientificamente. É curioso como a mente se adapta a diferentes tipos de dor. Aprendemos a categorizar, a analisar, mesmo quando o assunto é o nosso próprio desmoronamento. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A precisão silenciosa do laboratório começou a se estender para o resto da minha vida. Minha mente, treinada para observar a menor anomalia em uma amostra de tecido, agora catalogava meticulosamente os pequenos detalhes reveladores dos movimentos de Sarah. Era como coletar dados para um diagnóstico complexo, uma despesa estranha em um extrato de cartão de crédito compartilhado, um hotel boutique em Boston, não apenas uma única cobrança, mas um jantar para dois, seguido de um café da manhã no quarto. As datas coincidiam perfeitamente com uma das supostas reuniões com clientes de Gary Hayes. Depois, havia o perfume, uma colônia masculina suave, forte e cara, impregnada em um lenço de seda que Sarah havia deixado sobre uma cadeira. Não era meu. Me vi cruzando a agenda dela com a agenda de viagens corporativas de Gary, que era pública. Coincidências demais. Viagens a negócios demais para as mesmas cidades, nos mesmos dias. O quadro, lenta e friamente, começou a se formar. A prova irrefutável chegou numa manhã de terça-feira. Sarah estava no chuveiro, o som da água um murmúrio distante. Seu tablet estava sobre a bancada da cozinha, uma nova notificação de mensagem brilhando na tela. Eu estava pegando minha xícara de café, minha mente ainda concentrada numa sequência de dobramento de proteínas particularmente desafiadora, quando meus olhos captaram as palavras. A mensagem era de Gary. Mal posso esperar pela nossa viagem a Aspen na semana que vem. Sempre melhor com você. S. O S foi a prova definitiva, uma abreviação íntima. Prende a respiração, não num suspiro de raiva, mas num reconhecimento silencioso e arrepiante. Era como revisar uma ressonância magnética particularmente complexa, onde o tumor, antes oculto, finalmente revelava suas margens inegáveis. O diagnóstico estava completo. Em vez de uma explosão, uma onda abrasadora de raiva que poderia ter emanado de outro homem, senti uma estranha clareza científica.
Era como o momento em que um processo patológico complexo, há muito tempo difícil de detectar, finalmente se manifesta. A infidelidade não era apenas uma traição aos nossos votos. Isso parecia quase secundário. Era uma afronta mais profunda, um descaso casual com a minha dor profunda e avassaladora por Cody. Enquanto eu estava lá embaixo, no porão, dedicando cada minuto do meu dia a encontrar uma resposta, a honrar a memória do nosso filho, ela estava aqui em cima, envolvida em algo tão trivial, tão egoísta. Isso fez com que suas declarações anteriores sobre a minha dor estar me enlouquecendo soassem como cinzas. Sua ambição a consumira, não deixando espaço para a dor compartilhada, não deixando espaço para mim. Uma determinação silenciosa e calculada se instalou em mim, fria e absoluta. Minha necessidade de justiça, ou talvez de retribuição, se cristalizou em uma intenção precisa. Sarah havia descartado meu trabalho, minha dedicação a uma causa perdida, como uma forma de loucura. Ela o via como uma fuga, uma excentricidade. Mal sabia ela que esse mesmo trabalho, a pesquisa no porão que ela desprezava, poderia ser minha arma mais poderosa, não apenas para curar, para salvar outros, mas para uma justiça feita sob medida para ela. Seria sua ambição, aquilo que ela venerava, que acabaria sendo destruída. A ironia não me passou despercebida. Apenas algumas semanas antes, o Dr. Sato e eu havíamos alcançado um avanço significativo. Após inúmeras tentativas frustradas, um vetor viral modificado havia conseguido entregar a proteína sintética KPMCK4 aos neurônios afetados em um modelo in vitro preliminar. As células responderam. A proteína estava sendo expressa. Foi um passo monumental, que nos aproximou de um tratamento viável para a síndrome de Kaplan-Meier. Meu trabalho, antes motivado puramente pela dor e por uma esperança desesperada de ajudar os outros, agora tinha um propósito duplo. Salvar vidas, sim, isso continuava sendo primordial. Mas, entrelaçada a esse nobre objetivo, havia uma intenção mais sombria, e não expressa em relação a Sarah, um desejo profundo de expor o verdadeiro custo de suas escolhas. Mantive minha fachada de ignorância, uma observadora silenciosa da minha própria vida em ruínas. Observava Sarah e Gary em reuniões corporativas, notando os olhares sutis, a proximidade cautelosa, a indiferença praticada que agora parecia dolorosamente transparente. Minhas observações eram clínicas, impassíveis. Não havia raiva visível em meu rosto, nenhum indício do conhecimento que eu carregava. Os detalhes, pequenos e aparentemente insignificantes, estavam todos arquivados, à espera. Comecei a planejar meticulosamente como e quando revelar a verdade. Não seria um confronto confuso, seria preciso, cirúrgico. Exporia não apenas o caso extraconjugal, mas o verdadeiro custo da ambição de Sarah, o vazio no âmago de sua vida brilhante. O auditório estava lotado, o ar carregado de expectativa. Não por Sarah, não por seu mais recente triunfo corporativo, mas por nós, pelo meu trabalho. Eu havia escolhido meticulosamente aquele momento, um prestigioso simpósio científico na Academia de Medicina de Nova York, para anunciar nossas descobertas. A ironia não me passou despercebida. Uma plataforma construída sobre rigor intelectual e serviço público, um contraste gritante com o mundo em que Sarah vivia. Ela estava sentada na terceira fila, vestida com um impecável terno cinza. Sua expressão era de um interesse educado, quase entediado. Naquela noite, ela era a CEO bem-sucedida, prestes a receber o prêmio Titã da Indústria no mês seguinte, prestes a fechar uma aquisição multimilionária, um negócio que definiria sua carreira e solidificaria seu legado. Ela estava no auge do seu poder, completamente alheia ao trabalho minucioso que construía sob seus pés. O Dr. Sato estava ao meu lado no pódio, sua presença um testemunho silencioso de nossa dedicação compartilhada. Juntos, apresentamos nossas descobertas revolucionárias sobre a síndrome de Kaplan-Meier, slides de vias moleculares complexas, gráficos demonstrando a expressão de proteínas e, finalmente, a prova inegável, a restauração bem-sucedida da função neuronal em nossos modelos in vitro. A plateia, uma mistura de profissionais da área médica, cientistas pesquisadores e investidores de capital de risco, ouvia atentamente, murmurando com genuína empolgação. Falei dos anos de sacrifício não convencional, da busca incansável por uma anomalia biológica, das longas e solitárias horas passadas em um porão,
um mundo à parte da medicina tradicional. Minhas palavras foram cuidadosamente escolhidas, imbuídas de uma ressonância discreta que parecia romper com o jargão acadêmico polido. Durante a sessão de perguntas e respostas após a apresentação, uma jovem repórter do The Wall Street Journal levantou a mão. Dr. Miller, começou ela, o senhor era um neurocirurgião renomado. Pode explicar por que escolheu abandonar uma carreira tão prestigiosa por este caminho mais solitário? Era a deixa que eu precisava. Encarei-a e sutilmente, quase imperceptivelmente, lancei um olhar para Sarah, na plateia. Bem, eu disse com a voz calma e uniforme. Alguns trabalhos, aqueles que realmente importam, nem sempre acontecem sob os holofotes. Acontecem em lugares tranquilos, impulsionados por um propósito mais profundo. Requerem um tipo de sacrifício pessoal que poucos compreendem. Trata-se do que realmente importa na vida, não apenas do que é visível ou lucrativo. As palavras pairaram no ar, uma sutil provocação velada por seriedade científica. A expressão de Sarah se contraiu quase imperceptivelmente, mas ela não disse nada. Naquela noite, o caso foi exposto. Não foi um confronto dramático, foi muito mais cirúrgico. No início daquela semana, eu havia enviado anonimamente um e-mail repleto de provas irrefutáveis para um grupo seleto de jornalistas financeiros influentes e alguns membros importantes do conselho da empresa de Sarah. Ele continha detalhes meticulosamente coletados, capturas de tela de reservas de hotel em contas corporativas para 2 pessoas, em datas e locais que coincidiam perfeitamente com as viagens de negócios de Gary Hayes, cópias digitalizadas de recibos de jantares particulares, também pagos pela empresa, mostrando claramente 2 refeições, e não uma, em restaurantes exclusivos em cidades diferentes. Tudo sutilmente compilado a partir de extratos antigos de cartão de crédito e relatórios de despesas aos quais eu ainda tinha acesso. A prova final e condenatória era uma cópia da mensagem de texto que eu havia visto no tablet de Sarah, com data e hora registradas e autenticada. Estava tudo lá, organizado como um laudo anatomopatológico. A notícia se espalhou como uma represa. Pela manhã, Sarah Jensen, a magnata de Wall Street, era manchete, não por seu último negócio, mas por sua infidelidade descarada e pelas irregularidades corporativas pouco disfarçadas. Os artigos não se limitaram a relatar os fatos, pintaram o retrato de uma CEO implacável, tão consumida pela ambição que negligenciou o marido enlutado e traiu o casamento, tudo isso enquanto usava fundos da empresa. Sua imagem cuidadosamente construída, uma fachada de poder controlado e dedicação inabalável, desmoronou rapidamente. Os telefonemas começaram imediatamente. Seu crucial acordo de aquisição, aquele que ela vinha comemorando, estava repentinamente em risco. Os membros do conselho, sob escrutínio público, começaram a se distanciar. Hank Peterson, a quem Sarah havia elogiado anteriormente pela carreira sensata do filho, divulgou uma declaração lacônica indicando que sua empresa estava reavaliando todas as parcerias. Gary Hayes enfrentou repercussões ainda mais rápidas. Na hora do almoço, ele foi escoltado para fora do prédio da empresa, com sua carreira arruinada, ostracizado, taxado de passivo corporativo. Sarah encarou a dura realidade não em um momento de reflexão privada, mas sob o olhar implacável do público. O preço de sua ambição e traição foi o completo desmoronamento de sua vida pública e profissional. Tudo o que ela havia construído, tudo o que ela valorizava, agora estava em ruínas. O mundo de Sarah desmoronou. As manchetes foram brutais, dissecando sua vida privada com a mesma precisão cirúrgica que eu certa vez apliquei a um paciente. A vida secreta da CEO exposta, ambição acima da família, o preço do poder. Sua imagem, antes inabalável, construída sobre anos de trabalho incansável e aparições públicas cuidadosamente planejadas, se estilhaçou em milhões de pedaços. O mundo corporativo, sempre pronto para mudar de opinião, a ostracizou. O lucrativo negócio fracassou. Seu conselho, diante da imediata reação negativa dos investidores, agiu rapidamente para demiti-la. Humilhação pública e ruína profissional se tornaram sua amarga colheita, uma consequência tão absoluta e irreversível quanto qualquer diagnóstico médico. Em meio ao meu triunfo científico, minha pesquisa agora celebrada, as descobertas preliminares, reforçadas pelo apoio contínuo do Dr. Sato e por um novo financiamento de um doador anônimo, minha própria e considerável herança,
abriram caminho para testes em humanos. Nosso trabalho era um farol de esperança, esperança genuína, para famílias que enfrentavam o mesmo prognóstico impossível que nós. Mas o gosto da vingança, embora meticulosamente planejado e perfeitamente executado, era estranhamente vazio. Não havia euforia, nenhuma onda triunfante de satisfação, apenas um vazio silencioso e corrosivo. Eu me debatia com as profundas implicações morais das minhas ações. Será que minha retribuição calculada, meu desmantelamento a sangue frio da vida de Sarah, não me tornava melhor do que ela? Será que eu apenas espelhava sua ambição egoísta, ainda que com uma motivação diferente? A memória de Cody permaneceu, uma luz guia para minha pesquisa, uma lembrança constante do propósito que me consumia, mas também era uma lembrança assombrosa do caminho sombrio que trilhei em busca de vingança, uma sombra que se agarrava às margens das minhas silenciosas vitórias. Eu via seu rosto nos olhos ansiosos dos pais que vinham à nossa fundação, segurando seus próprios filhos, diagnosticados com a síndrome de Kaplan-Meier. Seu legado, no entanto, não era apenas a amargura da minha vingança, mas a redenção conquistada com muito esforço, encontrada na transformação de vidas. Nossa fundação, que leva o nome de Cody, realmente começou a mudar o cenário para crianças com a síndrome, oferecendo terapias, apoio e, finalmente, uma chance real de um futuro. Era aí que residia o verdadeiro consolo, não na queda de Sarah, mas na esperança que construímos a partir da perda de Cody. Anos depois, 5 anos após o escândalo e seu subsequente desaparecimento da vida pública, houve um confronto final e brutal. Foi inesperado. Eu estava no meu laboratório no porão, o zumbido familiar dos equipamentos como uma constante companhia. A campainha tocou e, quando abri a porta, Sarah estava parada na minha soleira, mais magra, com os olhos sombrios, mas ainda inegavelmente Sarah. As linhas impecáveis de seus ternos haviam desaparecido, substituídas por um vestido simples e mal ajustado. As luzes da cidade ainda brilhavam atrás dela, mas não se refletiam mais em seus olhos. Adam, disse ela com a voz mais suave do que eu me lembrava. Eu precisava te ver. Sentamos na sala de estar formal, inutilizada por anos, os móveis cobertos por lençóis brancos. O ar estava carregado de palavras não ditas, de anos de raiva e tristeza. Eu entendo agora, disse ela finalmente com a voz embargada. O que eu fiz? Te deixar sozinha com ele, me afundar no trabalho. Eu não te vi, eu não vi o Cody, eu só vi o próximo negócio, minha própria saída. Eu fui um covarde. Não havia perdão fácil. O dano era profundo demais, as cicatrizes profundas demais. Mas em sua confissão fragilizada, em seu doloroso reconhecimento da profundidade do meu sofrimento e de suas próprias falhas profundas, havia uma compreensão compartilhada e agonizante. Luto, ambição e traição haviam despedaçado nossas vidas irremediavelmente, transformando-as em formas irreconhecíveis. Éramos 2 sobreviventes de um naufrágio, contemplando os destroços de uma embarcação outrora grandiosa. Continuo o trabalho da minha vida, para sempre marcado pela perda de Cody e pelo cálculo frio da minha vingança, mas encontrando uma paz profunda e serena no meu propósito duradouro. O porão, antes um símbolo de refúgio, agora é um próspero centro de pesquisa. Meu consolo não está no mundo implacável de Wall Street, o mundo que Sarah um dia dominou, mas no impacto concreto e significativo dos meus valores do meio-oeste nas vidas que ajudo. Cada pequena vitória, cada nova família que recebe esperança, reafirma um tipo diferente de riqueza. A memória de Cody e as escolhas que se seguiram à sua morte permanecem. É uma tapeçaria complexa de amor, perda devastadora, traição amarga e o preço alto e inegável que se paga por tudo isso.